Este risco nunca foi visto antes na guerra na Ucrânia. Em 6 de agosto, uma pequena unidade militar ucraniana entrou na região russa de Kursk. De acordo com estimativas preliminares, entre 300 e 1.000 homens atravessaram a fronteira depois de contornarem as defesas russas desprotegidas na linha da frente. Desde então, a Ucrânia tem continuado a exercer pressão. O conflito na Ucrânia assumiu uma nova face e os seus soldados continuam a deslocar-se através de Kursk, alguns deles mesmo em direção a Belgorod. Quando a operação militar secreta do presidente Vladimir Putin abalou o mundo em fevereiro de 2022, parecia impossível que a Rússia tivesse de se defender no seu próprio território pela primeira vez. Desde a invasão de Kursk, os meios de comunicação social e os amigos da Ucrânia têm vindo a debater uma questão crucial. Por quê? O facto de a Ucrânia ter tomado o território russo em Kursk tem mais a ver com a mudança de toda a estratégia da Rússia para o conflito do que com a manutenção do território russo. Afinal, obrigou Putin a retirar as tropas de regiões estrategicamente importantes da Ucrânia para proteger a Rússia, o que só ajudará a Ucrânia quando o conflito sofrer uma nova reviravolta. Vejamos mais de perto o que se passa atualmente em Kursk, antes de falarmos da Rússia e do plano de Putin para retirar as suas tropas da Ucrânia. Um soldado ucraniano chamado Tomasz fez um breve relato dos acontecimentos de 6 de agosto, numa entrevista à BBC, a 13 de agosto. Estava a beber café numa estação de serviço em Kursk, quando acrescentou: "Tínhamos ordens para vir para aqui, mas não sabíamos o que significavam. Surpreendentemente, essas ordens eram claras. Um pequeno grupo de tropas ucranianas atravessou a fronteira russo-ucraniana na noite de 6 de agosto e entrou na região de Kursk. Desde então, os ucranianos têm feito progressos rápidos. De acordo com o Ministério da Defesa russo, a Ucrânia tomou o controle da estação de medição de gás de Sudza e de 28 cidades durante estes primeiros avanços. O gás natural russo é transportado para o resto da Europa através desta estação, que é propriedade da Gazprom, o maior fornecedor de energia da Rússia. Agora que está sob a administração ucraniana, é uma parte essencial da infraestrutura energética do país na Europa. No entanto, as novas imagens de satélite que mostram danos na estação não provam que a Ucrânia a tenha destruído, como afirma a própria Gazprom. Ainda não. Para abrir caminho, silenciamos antecipadamente os sistemas de vigilância e comunicação do inimigo", acrescentou Thomas, dizendo que toda a operação foi muito mais fácil do que tinha imaginado. Nos dias que se seguiram à invasão inicial, surgiram imagens e vídeos na plataforma de redes sociais Telegram, que confirmam estas declarações. Num desses vídeos, um soldado afirma que a operação, que tinha como objetivo obrigar a Rússia a deslocar soldados para outras zonas da linha da frente, exigiu meses de preparação. O soldado no vídeo afirma que o elemento surpresa foi bem sucedido. Entramos sem grande dificuldade. Os primeiros grupos atravessaram em diferentes direções durante a noite de 6 de agosto. Estas primeiras unidades não puderam ser travadas pelas defesas fronteiriças russas, insuficientemente guarnecidas. O avanço subsequente dos ucranianos em território russo foi extraordinário. Os relatos começam a contradizer-se, mas pensa-se agora que o grupo inicial de 1.000 pessoas está a aumentar de tamanho. A BBC noticiou a 13 de agosto que o presidente ucraniano Zelensky afirma agora que a Ucrânia tem 74 comunidades em Kursk. Não há razão para questionar as declarações da Ucrânia, uma vez que o Ministério da Defesa russo não respondeu desde que confirmou pela primeira vez que 28 povoações tinham sido invadidas. O facto de a Ucrânia controlar agora cidades e aldeias em território russo não é afetado pela situação. Putin sofre uma grave humilhação e todo o tom da guerra muda.
Embora a BBC afirme que se trata de uma afirmação contestada, a Ucrânia também afirma que controla atualmente cerca de 386 quilômetros quadrados de território russo, em Kursk. De acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, por exemplo, embora seja possível que as tropas ucranianas estejam dispersas até esta distância, é improvável que o exército ucraniano tenha controle total sobre toda a área. O que é certo, porém, é que muitos cidadãos russos estão a fugir de Kursk. Segundo a BBC, 121 mil pessoas já fugiram das suas casas, muitas delas a caminho de Moscovo para escapar à violência iminente. Como resultado da invasão da Ucrânia, quase 200 mil civis russos foram temporariamente deslocados em apenas uma semana, e outros 180 mil foram informados de que devem evacuar. Moscovo criou 400 abrigos de emergência em todo o país para servir de alojamento temporário a 30 mil pessoas evacuadas, enquanto se prepara para acolher o maior número possível destas pessoas. No entanto, é evidente que a escala do voo de Kursk está fora do controle de Moscovo. Não existem abrigos suficientes para acolher um sexto do número total de pessoas deslocadas. Tudo isto sugere que o ataque a Kursk tem sido um grande sucesso até a data. No entanto, a questão que levantamos no início do vídeo não é abordada por este sucesso. Por que é que a Ucrânia decidiu invadir nesta altura? De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, não se trata de anexar território. A afirmação de que a Ucrânia não tem interesse em anexar território surgiu na tarde de 13 de agosto, com o alegado objetivo de ser bastante abrangente. De acordo com um funcionário do ministério, os ataques ucranianos ao território russo cessarão mais cedo ou mais tarde se a Rússia decidir estabelecer uma paz justa. A Ucrânia continuará a responder desta forma enquanto Putin mantiver o conflito. Então, o objetivo do ataque a Kursk é acabar com a guerra? Talvez, mas Zelensky tem um motivo muito mais urgente e pragmático para correr um risco tão grande. A Rússia terá de enviar tropas que têm estacionadas noutros locais para combater as tropas ucranianas que invadem Kursk. E muitas pessoas não se apercebem do quanto as suas ações podem influenciar o curso da batalha. Isso já está a acontecer. Uma semana após o início do ataque a Kursk, a 13 de agosto, o político publicou um artigo sobre Dmitry Lukov, o porta-voz do exército ucraniano. Este afirmava que a invasão tinha desorganizado Moscovo, o que levou Putin a acusar o Ocidente de instigar o ataque e a exprimir a sua raiva. De acordo com o presidente russo, a Rússia responderia às ações da Ucrânia de uma forma louvável, o que aparentemente incluía a reafectação de tropas de outras áreas e o seu envio para Kursk. De acordo com Lukov, a Rússia deslocou algumas das suas unidades das províncias ucranianas do sul, de Zaporizhia e Kherson. Esta ação é digna de nota porque, quando Putin lançou a sua operação militar especial em fevereiro de 2022, estas zonas foram das primeiras a ser atacadas pela Rússia. Kherson, em particular, foi uma vitória antecipada significativa para a Rússia. Putin pôde declarar um triunfo precoce da sua operação, uma vez que foi a primeira cidade ucraniana importante a ser vítima da invasão russa. No entanto, a localização de Kherson poderá ser ainda mais decisiva. Kherson, que tem uma população de 380 mil habitantes, situa-se nas margens do rio Dnipro, proporcionando à Rússia um importante ponto de acesso à cidade através do Mar Negro. Este acesso foi considerado crucial nas fases iniciais do conflito. Putin poderá reforçar as suas forças no sul da Ucrânia, utilizando a Crimeia para transportar tropas e abastecimentos para Kherson, através da temida frota russa do Mar Negro. É claro que agora sabemos que a batalha não foi bem assim, pois a Ucrânia conseguiu eliminar 1/3 da frota do Mar Negro
através de ataques de drones e mísseis. Embora esta parte da frota não tenha sido completamente destruída, a Rússia está muito menos inclinada a utilizá-la agora do que quando capturou Kherson. No entanto, ambas as partes apreciam a proximidade da Crimeia. As vantagens logísticas para a Rússia e o facto de Kherson servir como uma espécie de porta de entrada para a zona ocupada pela Ucrânia são as razões para isso. A Rússia controla a Crimeia desde 2014 e a reconquista da região é provavelmente um dos principais objetivos de guerra da Ucrânia. Kherson é importante porque, como diz a doutora Marina Mirin, investigadora de estudos de defesa no King's College de Londres, a recaptura da cidade abriria a porta para a Ucrânia recapturar a Crimeia, que é o seu objetivo neste conflito. Voltando à importância de Kherson, a cidade dá acesso ao Dnipro, um rio que corre diretamente para o coração da Ucrânia. Se a Rússia avançar mais para sul, em direção a Kiev, este rio poderá voltar a ser uma importante via de abastecimento. O que é que tudo isto significa para Kursk? A Rússia prefere a defesa do seu próprio território à reocupação de áreas importantes na Ucrânia, retirando as suas tropas de Kherson. Torna mais difícil para a Rússia retomar Kherson quando a questão de Kursk estiver resolvida, enfraquecendo os ataques que a Rússia pode lançar contra uma importante cidade ucraniana que controlava nos primeiros meses do conflito. No entanto, o número exato de tropas que a Rússia enviou não é conhecido. Segundo Blakovy, continuarão a existir militares russos em Kursk, uma vez que a Rússia apenas deslocou um pequeno número de soldados de Kherson. Putin poderá ter calculado mal. Embora a Ucrânia tenha enviado apenas uma pequena força para invadir Kursk, cerca de 1.000 soldados atravessaram a fronteira. Estas tropas conseguiram causar o caos no Oblast. As defesas russas em povoações mais pequenas estão a ser destruídas por unidades móveis e, em seguida, soldados ucranianos de maior dimensão estão a proteger e a reforçar essas povoações. É improvável que uma força russa relativamente pequena seja capaz de desalojar rapidamente os soldados ucranianos das suas posições. Além disso, nada impede a Ucrânia de utilizar as suas próprias tropas para reforçar as posições que tomou, agora que tem acesso a Kursk. Em suma, Putin teve de alterar a sua estratégia devido à invasão de Kursk. No entanto, este facto pode não ter conduzido à mudança que a Ucrânia desejava. Embora seja crucial que as forças abandonem Kursk, a Ucrânia teria preferido que a Rússia retirasse as suas tropas da zona de Donetsk. Num vídeo divulgado a 12 de agosto, a Al Jazeera explicou este fato, afirmando que as invasões de Kursk e Belgorod tinham como objetivo alterar a situação em Donetsk, obrigando a Rússia a retirar as suas forças da zona. Isto aliviaria as forças ucranianas na cidade e nos seus arredores, que estão sob fogo cerrado à medida que a Rússia tenta anexar mais terras do Donbass. A Rússia, no entanto, continua concentrada em Donetsk. De acordo com um artigo da Reuters de fevereiro de 2024, a Rússia disparou entre 1.500 e 2.500 foguetes e projéteis de artilharia por dia contra a cidade devastada pela guerra. O objetivo era destruir as principais infraestruturas antes do inverno, para que mais pessoas fossem obrigadas a abandonar a cidade antes do final do ano. Na província oriental, a Ucrânia está a tentar manter a Rússia à distância. Embora a Rússia controle atualmente cerca de 57% de Donetsk, a pressão contínua é evidente. A Ucrânia gostaria de ver esta pressão reduzida. No entanto, tal não acontecerá com base na reação de Putin de retirar as tropas de Kursk. Em vez disso, a Rússia tentou impedir os ganhos da Ucrânia, lançando novas ofensivas em Pokrovsk, que faz parte do Donetsk Oblast, bem como noutros locais de Donetsk, como relata o Político. Para já,
A Rússia parece contentar-se em retirar soldados de Kursk e enviar tropas de Kaliningrado para Kursk. De acordo com o ministro da Defesa lituano, as tropas russas deixaram Kaliningrado após a incursão em Kursk. Tudo isto aponta para uma atitude russa bastante confusa. Numa entrevista à televisão ucraniana, Lykov explicou este facto, salientando que a Rússia tinha atacado Kherson várias vezes enquanto retirava algumas das suas tropas para as enviar para Kursk. O comissário salientou que ainda não foi possível determinar se se tratava de uma ação de diversão. No entanto, a tentativa de encenar uma manobra de diversão poderia revelar-se um objetivo próprio para Putin. A Rússia pode perder ainda mais território se o exército enviar apenas um pequeno número de tropas para resolver o problema de Kursk e continuar a concentrar-se nas regiões de Donetsk e Kherson. O progresso da Ucrânia não pode ser travado por uma pequena divisão, especialmente se tivermos em conta a fraqueza das fortificações russas. Estes antigos batalhões de Kherson são o alvo de ambos os lados, uma vez que estes poucos homens enfrentam fortificações ucranianas muito mais fortes e a possibilidade de a Ucrânia enviar tropas adicionais para Kursk. Não há dúvida de que Putin foi forçado a mudar a sua estratégia relativamente ao conflito na Ucrânia. Pela primeira vez desde o início do conflito, ele já não está a lutar nos seus próprios termos. Em vez disso, a luta deslocou-se para a Rússia em resultado de uma ofensiva ucraniana bem-sucedida. Putin está envergonhado porque a Ucrânia prova que ele não fez o suficiente para proteger o povo russo, independentemente da sua reação. Isto é algo que Putin não esperava nem planeava. Voltemos a Kherson por um momento. A retirada das tropas desta importante cidade pode parecer um gesto significativo de solidariedade para com a Ucrânia, mas, na realidade, a Rússia já tinha tomado uma medida semelhante em novembro de 2022. Confrontado com uma ofensiva ucraniana que provavelmente não conseguiria resistir, Putin ordenou a evacuação de muitas das suas tropas, estacionadas em Kherson alguns meses após a captura da cidade. No entanto, quando a Ucrânia finalmente recapturou a cidade, 9 meses após a sua captura, Kherson era tudo menos uma zona segura. Um funcionário ucraniano afirmou que as minas terrestres deixadas nas ruas da cidade pelos militares russos em retirada poderiam transformar Kherson numa cidade da morte, como noticiou a AP News em novembro de 2022. Estas afirmações, juntamente com outra que se viria a revelar profética, foram feitas por Mikhailo Podolyak. Depois de as forças atravessarem o Dnipro, Kherson ficaria sob fogo russo pesado. Foi exatamente isso que aconteceu. A recaptura bem-sucedida de Kherson pela Ucrânia não fez da cidade um refúgio seguro para os seus cidadãos, nem uma base a partir da qual a Ucrânia pudesse lançar ataques contra as forças russas no sul, como noticiou a CNN em fevereiro de 2024. Os residentes descreveram a quantidade de artilharia e drones que atingiram a cidade, como a pior que tinham visto desde o início da guerra, e o bombardeamento que Podolyak tinha avisado chegou rapidamente. Existem agora trincheiras ao longo do Dnipro, e Kherson é como uma concha partida devido ao fogo incessante da artilharia, com ruas repletas de vidros estilhaçados e edifícios destruídos. Nos últimos 2 anos, o pessimismo tem reinado em Kherson. Segundo a CNN, os trabalhadores das reparações recorreram ao humor negro. Um trabalhador afirmou que a sua equipa tinha celebrado a 10 mil a janela que tinham tapado após os ataques russos. Quanto às minas terrestres russas, Kherson pode não se ter tornado a cidade da morte que Podolyak tinha imaginado, mas a Rússia passou quase toda a guerra a garantir que a cidade não será capaz de recuperar após a sua evacuação forçada em novembro de 2022. Isto leva-nos de volta ao ataque a Kursk,
Talvez a abordagem da Ucrânia esteja agora a tomar mais forma. Quando Zelensky concordou com a invasão de Kursk, estava a correr um grande risco. Crucialmente, Putin apostou que o Ocidente não retaliaria contra ele por ter trazido o conflito para território russo, e que a Rússia seria impotente para impedir que as suas forças o fizessem. O risco compensou. O Ocidente não informou Zelensky de que as suas tropas teriam de abandonar a Ucrânia, que ficava na Rússia. Putin foi forçado a repensar a sua abordagem devido ao sucesso desta aposta. As reafectações de tropas de que falamos tornam este facto claro. Para poder deslocar soldados para Kursk, a Rússia está a enfraquecer a sua posição em Kherson. Zelensky considera isto perfeito porque a Ucrânia planeia simplesmente ocupar o território russo durante o tempo necessário para atingir os seus próprios objetivos. Agora que as tropas russas estão a deixar Kherson, a Ucrânia pode ter a oportunidade de fortificar adequadamente a sua posição e preparar-se para a defesa contra futuros ataques russos. A região de Donetsk também deve ser considerada. Em resposta à invasão de Kursk, Zelensky teria gostado de ver as tropas russas retiradas dessa área, mas isso não aconteceu. No entanto, é ainda possível que a Ucrânia combata a resposta inicial russa e que a Rússia tenha de retirar tropas de outras áreas, uma vez que não sabemos exatamente quantos soldados Putin enviará para Kursk. Donetsk poderá ser esse local, se as previsões de Zelensky se concretizarem, o que daria à Ucrânia mais tempo para se reagrupar e possivelmente lançar contra-ataques contra as forças russas que já estão em desvantagem. No entanto, a Ucrânia pode ter tido outras intenções com a invasão de Kursk, entre elas a de perturbar a logística russa. No âmbito da recente incursão, a Ucrânia assumiu o controle de uma importante instalação russa de transporte de gás. Está também a ocupar áreas que a Rússia poderá ter utilizado para o abastecimento de Donetsk. Como a área está a tornar-se cada vez menos valiosa para Putin, cerca de 200.000 pessoas estão atualmente a ser evacuadas de Kursk. De acordo com o Kiev Independent, o ataque também pode impedir ataques transfronteiriços a partir de Kursk, permitindo que as tropas ucranianas se reorganizem e se reposicionem mais perto de Donetsk para ajudar a defender a Ucrânia. Isto sugere que dois outros objetivos poderão ter sido alcançados. A Ucrânia tornou muito mais difícil para a Rússia trazer reforços para a zona, mesmo que as tropas russas não sejam evacuadas de Donetsk. Além disso, a Ucrânia poderá enviar tropas adicionais para Donetsk, uma vez que a Rússia está agora a tentar retomar Kursk, em vez de combater a Ucrânia no seu próprio território, a norte. As linhas da frente tiveram de se expandir em resultado da invasão, quanto mais não seja por esta razão. Isto está de acordo com a ABC News, que afirmou que a invasão de Kursk por Zelensky foi um empreendimento ousado, uma vez que ele estava a invadir uma nação que tinha armas nucleares. Uma nação que ameaçou repetidamente utilizar armas nucleares táticas na Ucrânia. Putin só conseguiu reagir com fraqueza à invasão ucraniana, pelo que estas ameaças não se concretizaram. Em vez de uma catástrofe nuclear, houve uma redistribuição de tropas e evacuações. Este é apenas mais um exemplo de como o risco considerável de Zelensky compensou. Ficou demonstrado que as consequências de invadir a Rússia e de ultrapassar a última linha vermelha não são tão más como Putin tinha prometido. Independentemente do que venha a acontecer em Kursk no futuro, a Ucrânia ganhou uma batalha simbólica contra Putin. Os latidos do presidente russo provaram ser muito mais inofensivos, permitindo novas invasões do território russo. Também mostra ao resto da Europa que vale a pena continuar a apoiar a Ucrânia neste conflito e que a Rússia pode não ser tão perigosa como muitos pensavam. Foi exposta uma fraqueza no caráter de Putin,
pois ficou demonstrado que o centro do poder político da Rússia nem sempre cumpre as suas promessas. Não só isso, mas a aposta de Zelensky também expôs outras fraquezas. A fraqueza estratégica da estratégia de guerra da Rússia é evidente no facto de a Ucrânia ter sido capaz de lançar a invasão de Kursk em primeiro lugar. Putin não conseguiu assegurar as linhas da frente no norte da Ucrânia, porque estava tão empenhado em atingir os seus objetivos em Donetsk. A arrogância pode ter estado aqui em causa, uma vez que Putin provavelmente não esperava que a Ucrânia considerasse sequer a possibilidade de conquistar Kursk ou qualquer outro território russo, apenas investiu o suficiente nas linhas da frente do norte para permitir que a Ucrânia ocupasse o seu próprio território. Esta estratégia saiu obviamente pela culatra. A situação atual é o resultado da expansão e do alargamento das linhas da frente da guerra devido à presença de soldados ucranianos em Kursk. Para resolver o problema de Kursk, a Rússia tem de enfraquecer as suas outras posições. É claro que este plano tem um ponto fraco. Os efeitos da expansão das linhas da frente são sentidos de igual modo pela Rússia e pela Ucrânia. Esta é a opinião do comandante ucraniano do 14º Regimento de Drones não tripulados, conhecido no ABC apenas pela alcunha Charlie. Afirma que a linha da frente está a ser alargada para o inimigo, tal como para nós. Só nós nos preparamos meticulosamente para esta operação. Os russos não se prepararam de todo para esta operação. Por outras palavras, a Ucrânia teve em conta as consequências do alargamento da linha da frente. O grande risco de Zelensky levou a uma distribuição simbólica de cartas que favoreceu o alargamento da frente ucraniana. A grande aposta de Zelensky acabou por ser uma jogada estratégica brilhante no outro aspecto. Centenas de recrutas russos, muitos dos quais só recentemente tinham sido recrutados para o exército de Putin, foram capturados em resultado disso, com base no rastreador indireto criado pela Sky News após a incursão inicial em Kursk. O relatório abrangeu as afirmações de Zelensky, a 15 de agosto, de que a Ucrânia tinha detido cerca de 100 prisioneiros de guerra russos no último dia, tendo dezenas de outros sido detidos entre 6 e 13 de agosto. Uma vez que estes soldados já não poderão lutar contra a Ucrânia, isto significa um enfraquecimento notável da frente russa. Outra razão pela qual a Rússia está a enviar soldados para Kursk em vez de Kherson e outras áreas é a necessidade de substituir os recrutas capturados. Por último, a invasão ucraniana de Kursk conduziu a um êxito significativo em termos de propaganda. Os repórteres da Sky News entrevistaram alguns dos russos capturados para a sua reportagem sobre os prisioneiros que foi publicada a 15 de agosto. De acordo com a reportagem, os prisioneiros eram maioritariamente jovens recrutas, muitos dos quais com idades compreendidas entre os 19 e os 21 anos, e não faziam ideia de como reagir à invasão da Ucrânia. Os homens anônimos, agora vistos em fotografias, afirmaram que o ataque ucraniano foi uma surpresa e que preferiram render-se a ripostar. Alguns expressaram a esperança de que a sua captura acabasse por conduzir a uma troca de prisioneiros, enquanto outros afirmaram que os seus familiares não sabiam o que lhes tinha acontecido. Este fato prejudica Putin de muitas formas. Durante o conflito, Putin afirmou várias vezes que os recrutas não seriam destacados para a frente de batalha, até terem mais experiência, como noticiado pela Sky News. Esta afirmação é desmentida por estas capturas. A maioria dos entrevistados pela Sky News eram jovens que tinham acabado de ser recrutados e colocados em situações precárias. Este facto não só revela as fraquezas do exército de Putin, como também o faz parecer desonesto. Será que a escassez de efetivos na Rússia significa que a primeira linha de defesa contra as forças ucranianas é constituída por recrutas mal treinados?
A invasão de Kursk é certamente um indício disso. A reputação de Putin como homem forte foi afetada, o que é ainda pior. Deborah Haynes, editora de segurança e defesa da Sky News, afirma que Putin já não consegue esconder esta invasão do povo russo. Como político e ex-espião que dedicou a sua vida profissional à construção de uma reputação de homem forte, o presidente Putin deve estar devastado pela invasão do seu país desta forma. Isto leva-nos à nossa última pergunta: o que é que se segue? A resposta a esta pergunta é difícil. É provável que a Ucrânia reforce as suas posições em Kursk para contrariar as forças que Putin está a retirar de Kherson. Mais baixas russas em resultado desse reforço poderiam levar a novas retiradas militares. Quanto mais tempo a Ucrânia conseguir manter as 74 comunidades que conquistou em Kursk, mais tempo terá para explorar a expansão da frente. Se Putin for forçado a retirar as suas tropas desta área-chave, isso poderá abrir caminho a contraofensivas em Donetsk, o reduto de Kursk e a retaliações pelos ataques de artilharia que há muito atormentam a cidade. Para além disso, o alvo não era Kursk. Zelensky executou o risco sem falhas e mudou fundamentalmente o curso do conflito. Putin tem agora de responder, suportando a desonra de ser o primeiro líder russo a permitir uma invasão do território russo desde a Segunda Guerra Mundial. Em última análise, o dano causado a Putin pelo ataque a Kursk pode ser tão grande como a deslocação forçada de tropas. Mas o que é que pensa? Qual será o impacto a longo prazo da invasão de Kursk pela Ucrânia e o que pensa da resposta atual de Putin? A expansão da linha da frente poderá criar oportunidades noutros locais? Obrigado por ver este vídeo. Por favor, deixe-nos saber a sua opinião na secção de comentários abaixo.